Para você, qual é o limite do estranho? Até que ponto podemos considerar algo normal? Ao refletirmos sobre essas perguntas, somos transportados para um passado onde costumes desafiavam o que entendemos como normal nos dias de hoje. E um desses costumes, que parece ter saído de um filme de terror, era surpreendentemente comum: fotografar pessoas após a morte. Mas o que poderia levar alguém a registrar um momento tão sombrio? Para entender isso, precisamos mergulhar no contexto histórico do século XIX. Durante a Era Vitoriana, de 1837 a 1901, a relação das pessoas com a morte era muito diferente da nossa. A mortalidade era uma presença constante e a ciência médica ainda engatinhava, fazendo com que doenças triviais hoje fossem letais naquela época. A prática da fotografia post-mortem surgiu nesse cenário. Embora possa parecer macabra agora, ela era vista como uma forma de lidar com o luto e preservar a memória de quem partiu. Um dos primeiros registros dessa tradição remonta à Rainha Vitória, que teria solicitado que um parente recém-falecido fosse fotografado. Essa tendência rapidamente se espalhou pela Inglaterra e, eventualmente, pelo resto do mundo. Agora, imagine como isso era possível em uma época sem smartphones, sem câmeras digitais e sem facilidade de acesso a imagens. Foi a invenção do daguerreótipo, em 1839, que possibilitou que pessoas comuns tivessem acesso a fotografias. Antes disso, apenas as elites podiam pagar por retratos pintados, que levavam semanas ou meses para serem concluídos. A fotografia revolucionou esse cenário, tornando-se uma ferramenta mais acessível para registrar os momentos mais importantes e também os mais dolorosos da vida. Essas fotos post-mortem não eram apenas um registro frio da realidade, elas eram cuidadosamente planejadas, com os corpos sendo preparados para aparecerem vivos. Isso incluía maquiagem, roupas elegantes e até mesmo estruturas de madeira ou metal para sustentar os cadáveres em poses naturais. E, surpreendentemente, não era raro que os familiares vivos posassem ao lado do falecido para a foto. Até aqui parece algo surreal, certo? Mas acredite, as histórias por trás dessas imagens ficam ainda mais perturbadoras. Continue comigo nesse vídeo, porque você não vai querer perder os detalhes que vêm a seguir. Imagine por um momento viver em uma época onde a mortalidade infantil era tão alta que, para muitas famílias, a única recordação de um filho perdido seria uma fotografia post-mortem. Na era vitoriana, isso era uma triste realidade. A prática se tornou ainda mais comum entre as classes médias, principalmente porque, com o avanço da fotografia, o custo para obter uma imagem já não era tão exorbitante. Em meados do século XIX, um daguerreótipo custava cerca de 25 centavos, uma quantia acessível para muitas famílias. Mas o que faz essas fotos tão perturbadoras? Vamos aos detalhes. Um dos aspectos mais chocantes é como os corpos eram preparados para essas sessões fotográficas. A maquiagem era aplicada com precisão para disfarçar a palidez da morte, dando uma aparência mais viva aos retratados. Alguns fotógrafos usavam pequenas ferramentas para manter os olhos abertos, enquanto outros simplesmente pintavam as pálpebras fechadas para simular um olhar natural. Tudo era feito com a intenção de criar uma ilusão de vida. Outra técnica muito usada envolvia posicionar os corpos em suportes ou cadeiras, como se estivessem sentados de forma relaxada. Em alguns casos, as crianças falecidas eram retratadas com seus brinquedos favoritos, reforçando a ideia de uma vida interrompida. Já os adultos podiam ser fotografados ao lado de objetos simbólicos, como livros ou instrumentos musicais, que representavam sua personalidade ou profissão em vida. Essas fotos não eram apenas para o consumo privado das famílias. Muitas vezes, as imagens eram compartilhadas com parentes distantes, especialmente em países como os Estados Unidos, onde a prática se popularizou durante a Guerra Civil Americana. A guerra travada entre 1861 e 1865 trouxe consigo uma nova onda de fotografias post-mortem, mas dessa vez com soldados mortos no campo de batalha.
As famílias que não podiam enterrar seus entes queridos usavam essas imagens como forma de despedir, ainda que à distância. Mas você sabia que, em muitos casos, as pessoas nas fotos nem pareciam mortas? Os fotógrafos eram verdadeiros mestres em criar a ilusão de que o falecido ainda estava vivo. A iluminação, os ângulos e até mesmo a disposição dos corpos eram calculados com cuidado. Isso gerava imagens tão realistas que, se olharmos hoje, muitas vezes é difícil identificar quem na foto está vivo e quem já partiu. A prática era tão enraizada na sociedade vitoriana que, em algumas culturas, ela transcendeu a fotografia. Por exemplo, em algumas regiões da Europa, o costume era até decorar os corpos com flores e joias antes de fotografá-los, como se fosse uma celebração da vida que haviam vivido. Apesar de controversa, a intenção por trás disso tudo era clara: manter viva a memória de quem se foi. E para muitos, essas imagens eram verdadeiros tesouros. Mas e você? O que acha de tudo isso? É uma forma de homenagem ou algo que ultrapassa os limites do aceitável? Deixe sua opinião nos comentários, porque estamos curiosos para saber o que você pensa sobre essa prática. Com o tempo, a prática da fotografia post-mortem foi evoluindo e, em alguns casos, se tornando ainda mais elaborada. À medida que as técnicas fotográficas melhoravam, os retratos se tornavam mais detalhados e criativos. Um exemplo curioso era o uso de fundos pintados, que davam às fotos uma atmosfera quase teatral. Alguns desses fundos retratavam paisagens idílicas ou cenários domésticos, enquanto outros eram apenas cortinas simples, criando um contraste marcante com a figura do falecido. No período entre 1850 e 1900, foi o auge dessa prática, quando fotógrafos especializados viajavam de cidade em cidade oferecendo seus serviços. Acredita-se que muitos deles tinham habilidades específicas, como preparar os corpos e ajustar a iluminação para minimizar a aparência de rigidez cadavérica. Esses profissionais eram extremamente valorizados, pois suas fotos eram vistas como um último gesto de amor por parte das famílias. Outro detalhe interessante é como a prática variava de região para região. Na Europa, especialmente na Inglaterra e na França, os retratos eram mais formais. Já nos Estados Unidos, havia uma tendência a fotografar os falecidos em poses que lembravam cenas do cotidiano, como sentados à mesa ou em poltronas. Essa diferença cultural reflete a maneira como cada sociedade lidava com o luto e a perda. Mas não pense que essas fotos estavam limitadas apenas a ambientes familiares. Durante a Guerra Civil Americana, fotógrafos como Matthew Brad e Alexander Gardner documentaram cenas de campos de batalha que incluíam corpos de soldados caídos. Essas imagens foram amplamente publicadas em jornais e revistas, levando o público a confrontar a realidade brutal da guerra. Embora fossem destinadas a informar e sensibilizar, essas fotos também se tornaram registros históricos valiosos, capturando um momento em que a fotografia começava a moldar a percepção coletiva sobre a vida e a morte. E como reagia a sociedade da época? Curiosamente, a prática era amplamente aceita, embora houvesse quem a criticasse. Alguns argumentavam que essas fotos eram invasivas ou até mesmo desrespeitosas, mas a maioria das pessoas via nelas uma forma legítima de luto e recordação. O que pode parecer bizarro para nós hoje era considerado um gesto de carinho e reverência pelos entes queridos. Com a chegada do século XX, no entanto, a fotografia post-mortem começou a perder popularidade. Isso aconteceu por vários motivos. Primeiro, os avanços médicos e sanitários reduziram significativamente as taxas de mortalidade, especialmente entre crianças. Além disso, as mudanças culturais trouxeram uma nova percepção sobre a morte, tornando-a um assunto mais reservado e menos exposto. Outra razão importante foi a própria evolução da fotografia. À medida que as câmeras se tornaram mais acessíveis e as pessoas começaram a tirar fotos regularmente em vida, a necessidade de um último retrato após a morte diminuiu. As famílias agora podiam se lembrar de entes queridos através de fotos tiradas enquanto estavam vivos,
mudando completamente a dinâmica de como a memória era preservada. Apesar disso, as fotos post-mortem não desapareceram totalmente. Algumas famílias ainda mantinham o costume em comunidades rurais ou mais isoladas, onde tradições tendem a resistir por mais tempo. Em países como México e Itália, por exemplo, certos elementos dessa prática ainda podem ser observados, embora em contextos muito específicos e geralmente associados a rituais religiosos. E agora vem a pergunta intrigante: será que, no fundo, essa prática realmente desapareceu ou apenas mudou de forma? Afinal, as redes sociais hoje estão repletas de homenagens póstumas em fotos e vídeos, ainda que de maneira mais moderna e digital. Isso nos leva a refletir: será que a necessidade humana de preservar a memória dos que se foram é atemporal? Mesmo após o declínio da prática das fotografias post-mortem no início do século XX, o impacto cultural e emocional dessas imagens permaneceu. Hoje, elas são vistas como relíquias históricas, não apenas por documentarem um costume peculiar, mas também por refletirem a relação íntima que a sociedade do passado tinha com a morte. Ao analisarmos essas fotos, é impossível não pensar em como a visão da mortalidade mudou ao longo do tempo. Muitos desses retratos foram preservados e agora fazem parte de coleções em museus ou arquivos pessoais. Eles também se tornaram objetos de interesse para historiadores, antropólogos e até colecionadores. Em sites de leilões como o eBay, fotos post-mortem são vendidos por valores surpreendentemente altos, especialmente se tiverem histórias documentadas ou forem de figuras históricas. O fascínio por essas imagens não se limita ao mundo acadêmico. Em exposições de arte e fotografia, essas fotos são frequentemente apresentadas como exemplos do poder simbólico da imagem. Artistas e curadores argumentam que elas nos convidam a refletir sobre a impermanência da vida e a importância da memória. Afinal, mesmo em uma época onde a tecnologia não estava tão avançada quanto hoje, essas pessoas encontraram maneiras de eternizar seus entes queridos. Mas também tem um lado mais sombrio desse legado. Algumas dessas imagens se tornaram material de curiosidade na internet, compartilhadas em fóruns e redes sociais com pouco ou nenhum contexto, muitas vezes sendo vistas como macabras ou assustadoras. Isso gera uma desconexão com o significado emocional e cultural que elas tinham na época em que foram tiradas. O que para as famílias vitorianas era uma expressão de amor e luto, para muitos hoje pode parecer apenas estranho ou perturbador. Além disso, essas fotografias influenciaram diretamente a cultura popular. Filmes, séries e até jogos de videogame frequentemente utilizam a estética dessas imagens para criar atmosfera de mistério e suspense. Obras como Os Outros, de 2001, e A Mulher de Preto, de 2012, exploram o conceito de fotografia post-mortem como parte de suas tramas, reforçando o imaginário coletivo de que essas imagens têm algo de sobrenatural. Outro ponto interessante é como as fotografias post-mortem dialogam com as práticas contemporâneas de luto. Hoje, com a facilidade de registrar e compartilhar imagens, vemos um fenômeno semelhante nas redes sociais, onde homenagens póstumas são comuns. Memoriais digitais, vídeos e até fotos de despedida em funerais se tornaram uma maneira moderna de lidar com a perda. Embora o contexto seja diferente, a motivação humana por trás dessas práticas, a necessidade de preservar memórias, continua sendo a mesma. Mas o que torna essas imagens tão impactantes para quem a vê? Além do fator histórico, há algo profundamente humano em observar esses retratos. Eles nos lembram da fragilidade da vida e da universalidade da morte, algo que conecta todas as gerações. E isso, talvez, seja o que mais intriga, a capacidade dessas imagens de transcender o tempo, nos fazendo sentir algo que não conseguimos explicar plenamente. Agora, pare por um momento e se pergunte: se você vivesse naquela época, teria coragem de tirar uma foto como essas para guardar a memória de alguém que ama? É um pensamento profundo e ao mesmo tempo desconfortável, não é? Deixe sua resposta nos comentários, porque queremos saber como você enxerga essa questão.
As fotografias post-mortem não eram apenas registros frios de um costume peculiar. Por trás de cada imagem há uma história única, carregada de emoção e significado. Vamos conhecer algumas dessas histórias marcantes que nos ajudam a entender melhor o contexto em que essas fotos foram tiradas e por que elas ainda nos fascinam. Um dos casos mais famosos é o de uma fotografia tirada por volta de 1870, que retrata uma jovem chamada Emma, falecida aos 16 anos. Na imagem, Emma está sentada em uma cadeira, com um vestido branco e um buquê de flores em mãos. O detalhe mais impactante é a expressão serena em seu rosto, como se estivesse apenas descansando. Segundo registros da época, a fotografia foi encomendada por seus pais como uma última lembrança. A escolha do vestido branco tinha um simbolismo especial, representando a pureza e a juventude interrompida. Essas histórias nos mostram que, apesar da aparência estranha para os padrões de hoje, essas fotos eram, na verdade, expressões de amor e saudade. Curiosamente, algumas dessas imagens também revelam aspectos inusitados da época. Em uma foto de 1865, um bebê falecido foi fotografado ao lado de um gato da família, que era tratado como um guardião espiritual. Essa prática era comum em algumas culturas da Europa Oriental, onde acreditava-se que os animais poderiam ajudar a guiar a alma do falecido para outro mundo. E por falar em crenças, não podemos esquecer das superstições em torno dessas fotos. Muitas pessoas acreditavam que as imagens capturavam mais do que a aparência física. Elas também preservavam a essência do falecido. Isso explica porque algumas famílias mantinham essas fotos em altares ou as usavam como partes de rituais religiosos. Hoje, essas imagens servem como um lembrete poderoso de como a humanidade lida com a morte de maneiras diferentes ao longo do tempo. Elas nos mostram que, independentemente da época ou da cultura, o desejo de preservar a memória de quem amamos é universal. Mas agora queremos saber, como você interpreta essas fotografias? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe o que pensa. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhum dos nossos próximos conteúdos sobre curiosidades, história e os mistérios mais intrigantes do mundo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo do Descobrindo o Planeta Curiosidades.